Então, tá bom. Então, agora sim, vamos só... O que vai acontecer agora? A gente, na Febras, defende dois métodos. O método científico e o método de engenharia. Eles são muito parecidos, mas o começo deles é um pouco diferente. Porque o científico, a gente acredita que parte de uma curiosidade, e a pessoa levanta uma hipótese e conduz a pesquisa. E o método de engenharia parte de um problema real, traz uma solução, desenvolve uma solução, testa a solução. Tá? Então, são alguns passos e nós vamos passar por esses passos agora para vocês conhecerem um pouco mais. Tá? Então, o método científico, inclusive em termos de ciências, na Febras a gente aceita projetos de todas as ciências, não são só ciências exatas. Ciências humanas, sociais aplicadas, da terra, biológicas, ciências agrárias... Já até esqueci, mas da saúde, ciências da saúde, tá? Então, em ciências humanas, por exemplo, no ano passado, teve uma menina que defendeu, ou percebeu, ou achou que as crianças nas escolas não conseguem aprender matemática porque os exemplos que a gente usa na sala de aula são exemplos que não tem nada a ver com a cultura dela. São exemplos, às vezes, que vêm de alguém de Brasília, alguém de São Paulo, e aí nas realidades locais não se relaciona à criança. Então ela falou, não, eu vou propor um método para ensinar matemática. Ela propõe um método, ela aplicou esse método numa sala de aula, e na outra sala ela tinha um grupo de controle que usou o método convencional, ela aplicou provas antes de usar o método, provas depois, e ela consegue comparar e concluir que o método dela é mais eficiente do que o método convencional. Então, pode ser até de educação. Tá? Então, vamos lá. Então, vamos aos passos do método científico. Então, o primeiro passo é escolher o tema. O que me intriga? O que eu observo e não entendo? O que eu quero saber? O que eu quero entender? Tá? Vamos lá. Segundo passo, o cientista, ele não trabalha sozinho. Ele trabalha dentro de um contexto, dentro de uma comunidade científica. Então, a pesquisa científica, ela se insere dentro de uma comunidade num tempo. Antes da minha pesquisa, tem gente que fez coisas parecidas. E depois da minha pesquisa, tem gente que vai continuar. Então, quando eu tenho essa curiosidade, eu começo a estudar o tema para ver o que as outras pessoas estão falando sobre esse tema. O que foi descoberto até agora. Então, essa parte se refere a isso. Vamos avançar. Terceiro passo, eu tenho que formular uma hipótese. Então, eu estudei um pouco o tema, e agora, o que eu imagino? O que eu imagino que vai acontecer? Né? No caso da planta, eu acho que a minha hipótese é a quantidade de água da rega da planta influencia o crescimento da planta? É uma pergunta. Eu vou tentar responder essa pergunta com minha pesquisa. Bom, e depois eu vou desenvolver o meu projeto. A gente também acredita que antes de desenvolver, a gente tem que planejar. Para não ficar uma coisa desordenada, para não ficar uma coisa... um dia a gente faz sem pensar no que a gente fez no dia anterior. Então, a gente estudou o tema, a gente levantou uma hipótese, então a gente agora para e planeja a pesquisa. O que eu vou fazer? Quais são os passos que eu vou ter que seguir, que eu imagino que eu vou seguir, para poder confirmar ou não essa minha hipótese, né? Então, eu vou elencar os passos e eu vou também pensar nos materiais que eu vou precisar. Então, se eu vou colocar, vamos supor, eu decidi fazer que nem a Ramona explicou da planta, então eu vou colocar 50 ml, 100 ml, 150 ml, que material eu vou precisar para medir esses 50, 100, 150, né? E aí, quando o aluno faz isso, é uma forma do professor acompanhar o que ele está fazendo e ajudar a trazer um pouco mais de rigor ao que ele está fazendo, né? Nesse planejamento dele. E também, esse momento do planejamento, é um momento importante porque, às vezes, o aluno pode querer fazer uma coisa muito perigosa, pode querer... verificar se a gente der veneno para uma criança, se ela vai morrer ou não. Pode ser que essa seja a hipótese. Então, ou pode querer trabalhar com materiais perigosos, pode querer pôr fogo em materiais para ver o que queima melhor ou não. Então, é muito importante esse planejamento para a gente entender
o que vai ser feito e a gente ajustar, né? Acompanhar o aluno nesse processo. Ok. Vamos lá, no próximo? E aí escolher os materiais, que nem eu falei, você pode passar já falei. E nós vamos o aluno vai conduzir a pesquisa observando o que está acontecendo. Então ele vai seguir os passos que ele planejou, vai fazer as observações. E essas observações, elas têm que ser registradas. Elas têm que ser registradas porque a gente esquece. Mesmo quem é jovem acha que não esquece, a gente esquece. E o cientista faz isso. Então, de novo, o diário de bordo, a gente defende que cada passo seja registrado de forma rigorosa. Então, não é registro assim, a planta cresceu. Não. Hoje é dia tal, é tal hora. Por exemplo, no caso da planta, talvez seja importante observar sempre no mesmo dia. Então, hoje é dia tal, tal hora. Eu observei, eu medi, eu vi que tem isso. Ok, aí na próxima interação também. Mas também nesse diário a gente pode escrever outras coisas. Por exemplo, se nós somos um grupo, vamos supor, nós somos uma dupla, eu e a Ramona. Então nós estamos fazendo um projeto junto. Então hoje, dia 30 de abril, sentamos juntas e discutimos como nós íamos conduzir o próximo passo. Então eu registro isso também. Aí na discussão, o que foi definido? Foi definido que o próximo passo meu é buscar uma referência bibliográfica, o próximo passo da Ramona é buscar um material para a gente conduzir a nossa pesquisa. Então, tudo isso a gente registra ao longo do processo. Uma outra forma de registrar é fotografar, que também é uma coisa muito interessante. Hoje em dia as máquinas fotográficas estão mais em conta, tem webcam também mais em conta, ou pelo celular mesmo. Filmar também é uma forma de registrar, ok? Vamos lá. E depois de ter conduzido toda essa parte experimental, a gente então vai olhar tudo que a gente coletou e analisar os dados que foram coletados e conseguidos durante o experimento. Tá? E nós vamos concluir se a nossa hipótese se confirmou ou não, né? Muitas vezes o cientista acredita que ele vai conseguir um resultado e ele não consegue, ele consegue confirmar que esse resultado está errado, tá? E isso não é uma coisa errada. Então, ter uma hipótese, conduzir um monte de procedimentos, chegar no final e dizer assim, não, isso está errado, isso também contribui para a ciência, tá? Vamos lá. E aí a gente também acha que é importante, depois de desenvolver um projeto, publicar esse projeto. Então, o que significa publicar? Então, mostrar o que eu fiz para a comunidade em geral, para a comunidade científica em particular. Então, escrever o projeto numa feira de ciências, mostrar numa feira de ciências na escola, escrever um relato e mandar para uma entidade científica, mandar para uma revista, mesmo uma revista Nova Escola, quero mandar para uma revista Nova Escola, quero mandar para uma revista super interessante, então, tentar mostrar o resultado do projeto. Isso trabalha a parte da expressão escrita, da expressão oral, da argumentação, da defesa, né, da teoria que o aluno tentou elaborar. Uma coisa que eu queria comentar também, assim, às vezes, por exemplo, eu comentei sobre o exemplo da planta, né? Mas eu não sou bióloga, né? Então, em certos momentos do desenvolvimento do projeto, é interessante procurar a opinião de um especialista, né? Porque, assim, dependendo do âmbito da pesquisa e tudo, às vezes a gente está supondo coisas que, se for ver, né, já existe alguma metodologia específica ou um conhecimento específico que a pessoa não tem. Quer dizer, o exemplo da planta é só um exemplo mesmo, né? Não estou me propondo a fazer pesquisa com plantas, né? Mas, assim, é um recurso válido, não só na bibliografia, mas também procurar, às vezes, um conselho de um especialista. Isso é uma coisa que me lembrei agora, né? Que é importante, a gente esqueceu de colocar no slide. Então, agora o que nós vamos... Antes da Ramona contar para vocês os passos do método de engenharia, a gente vai passar um outro videozinho, como o vídeo do Denilson, é um vídeo de um aluno do Rio de Janeiro, que apresentou um projeto de engenharia na Febras, de um chuveiro com saboneteira inteligente. Aí vamos ver o que ele fez. Vamos lá, o Echo Shower.
ele quer garantir o preço. São 2 projetos em um só. Essa parte aqui é Smart Box, a outra parte é o Hotline. A primeira parte ela consiste no seguinte: você tem a água, são 2 estágios do chuveiro. Se abrir o primeiro estágio, a água vai circular entre o aquecedor até o seu chuveiro. Vai ficar circulando até ela aquecer. No momento que ela aquece, o termostato vai dar uma indicação de que a água aqueceu. Você liga o segundo estágio. Esse segundo estágio, a água já vai sair quente. É assim, economizando a água que sairia gelada, assim, até você esperar o aquecedor aquecer aquela água que está dentro do cano. Tem a segunda parte que é o Hotline. A parte do Hotline é a saboneteira inteligente. Quando você tira o sabão, a água para de funcionar. E só volta a funcionar quando você bota o sabão de novo na saboneteira, que dá mais uma economia de mais ou menos 30 a 20 litros d'água, que é o tempo de uma pessoa média se saboando. Você vê que ele pensou no problema, né? Um problema que está gastando muita água, tomando banho. Que ninguém entra no banho na água fria, né? Sempre espera dar uma esquentadinha, né? E também que enquanto a gente se ensaboa não precisa de água. E ele no final ele fala assim, você economiza tantos litros d'água que o tempo médio... Não sei como ele mediu esse tempo, né? Quanto tempo leva para a pessoa se ensaboar? Ele fez um experimento científico para isso, não sei. Não sabemos. Mas enfim, mas é o tipo de projeto que vem para a Febras. Acho que pelo menos. Deve ter colocado alguns lá se ensaboando, mais ou menos de tempo. Né? Botou um cronômetro e lá. Aí a vazão da água nessa hora, então dá para calcular quantos litros ele perdeu. Então, agora nós vamos... A Ramona vai contar um pouquinho sobre o método de engenharia e aí daqui uns 10 minutinhos a gente vai ter um momento de interatividade, que tá muito importante, vocês vão poder fazer perguntas, colocações, inclusive nos polos aí, longe, Vitória da Conquista, Jequié, sempre aparece Jequié quando você for. Tem que sinalizar, né? Santo Amaro, etc. Então vamos lá. Slide, por favor. Amarelo. Então, método de engenharia. Pode seguir o próximo. Então, o método de engenharia, eles têm passos muito semelhantes, né? Só que ele parte de um ponto diferente, que é você resolver o problema. Então, você reconhece uma necessidade. E, por exemplo, o Denilson fez. Puxa vida, né? Começou emocionalmente. Lá na casa da minha avó não tem água. Até, inclusive, eu queria comentar que eu já morei em casa que não tem água, né? Que a gente tinha que buscar água longe e tal. Então, o uso da água é muito racionado. E isso é um desconforto bastante grande para a maioria das pessoas, né? Então, ele reconheceu uma necessidade. Ele foi lá e descobriu que não tinha água perto da casa da avó. Mas provavelmente também não tinha luz, né? Para puxar a água com uma bomba, alguma coisa assim. Então, por isso que talvez ele tenha pensado no sistema solar que ele falou, né? Que com energia solar ele ia acionar todo o movimento da bomba, de uma bomba, né? Para desalinizar a água, né? Então, começa por aí. Você reconheceu uma necessidade. Observa o mundo, né? A observação está sempre presente. Os problemas que a pessoa percebeu, uma necessidade, e o que eu posso melhorar? O que eu posso fazer que muda uma realidade, que vai trazer um conforto, vai resolver uma necessidade. Eu coloquei essa figurinha aí de uma pessoa já cheia de ferramentas, porque ela já quer mexer, né? O engenheiro é assim. O engenheiro em geral, o pessoal que tem vocação para engenharia, ele já quer mexer, ele já quer começar a fuçar, quer começar a consertar, já quer começar a mudar. Próximo slide. Então, começamos de novo como no método científico, então vamos ver o que existe na literatura sobre isso. Por exemplo, no caso da desalinização da água, já existem muitos trabalhos sobre isso. Não com o foco talvez dele, mas ele foi lá, com certeza, e verificou o que existia na literatura.